No ar o programa Tete a Tete, hoje com a presença de dois homens de Deus, o apóstolo Luiz de Carvalho e o pastor Fernando Guimarães. Já eles vão estar falando um pouco da vida pessoal deles, quem são, da onde são, você vai conhecer melhor um pouco a vida desses dois homens de Deus. Aproveitando, eu quero mandar um alô todo especial para o pessoal do bairro Santo Antônio, também do interior, do Sabiazal, do Bacuri, esse pessoal que disse que ia estar ligado hoje no Tete a Tete, hoje com dois homens de Deus, e vamos fazer aqui um bate-papo alegre, descontraído, para que as pessoas de casa aproveitem da melhor forma possível. Eu quero começar com o apóstolo, é o mais velho apóstolo, qual a idade do senhor? Vamos lá. Pastor Fernando? As coisas, né? Não tem problema com isso. Não. Dia 27 eu faço 53 agora. Então o apóstolo é mais velho. Então, um pouquinho. 23 agora eu vou fazer 56. Então nós vamos começar com o apóstolo. Eu aceito o presente, né? Com certeza. Apóstolo, você é de Codó? Por incrível que pareça, sou de Codó. Nasci em Codó, mas não me criei em Codó. A esposa de Codó? Não, a esposa de governador Eugênio Barros, Maranhão. E a sua família é toda aqui de Codó? Não, minha família é daquela região de governador Eugênio Barros. Todas de lá, né? É, toda de lá. A vida ministerial começou quando? Ela começou, já fazem aí uns 30 anos. São 30 anos de ministério pastoral, que foi ordenado, né? Nós começamos... em Belém eu tive a oportunidade de pastorear uma congregação por uns 6 meses. E de lá eu recebi um convite para Barra do Corda, no Maranhão. Passei 2 anos e meio em Barra do Corda, no Maranhão. E depois desses 2 anos e meio eu recebi o convite aqui para Codó. Sempre Igreja Batista? Sempre Igreja Batista. A mesma igreja, sempre? Não, agora a igreja que eu estou atualmente, ela é batista também, mas batista. Só que uma outra linha. Ah, entendi. É a linha mais renovada, que dá fluência aos dons espirituais, né? Chamado de Igreja Batista Renovada. Mas a escolha por Codó é por causa da cidade local? Por quê? Na época que eu estava em Barra do Corda, eu me senti insatisfeito com o ministério local e me chegou um desejo de mudar. Eu entrei em contato com o nosso secretário executivo e ele me deu 3 opções de cidades, né? E uma delas foi Codó. Eu visitei Codó primeiramente e gostei, disse, rapaz, não vou visitar as outras não, fica logo aqui. Gostei por ser uma cidade assim, um pouco afastada da BR, bem localizada no centro do Maranhão, povo muito tranquilo, muito simpático, acolhedor. Eu amei Codó e essa paixão ficou. Aí só de Codó já vai quanto tempo? Já estou aqui há 27 anos. 27 anos, já é uma estrada... Eu tenho um filho que é natural de Codó, também como eu, né? Porque eu nasci em Codó. Também... Eu nasci em Codó, vim conhecer Codó, já tinha uns 14 anos de idade. E seguindo a vida ministerial, o seu filho também? Também. Também, a vida ministerial. Glória de Deus. Pastor Fernando, e o senhor é da onde? Codó mesmo? Também, nascido e praticamente criado a vida inteira aqui em Codó, né? Uma rápida passagem que foi também esse período de formação teológica, pastoral, né? Que foi lá no Distrito Federal, quase uma década, período dos anos 90, né? A sua esposa é de Codó também? A minha atual esposa, né? Eu sou casado pela 2ª vez, sou viúvo. Ela é baiana, mas ela é radicada lá na região sul há mais de 20 anos, né? Ela é de Curitiba, praticamente. Os seus pais também? Os meus pais são maranhenses. Meu pai era maranhense, né? Sou órfão. E a minha mãe é piauiense, né? Eu tenho muitos ascendentes que são piauienses, né? A maior parte da minha família está no estado do Piauí, né? A igreja que o senhor faz parte é? A Assembleia de Deus, a convenção da SEADEMA. SEADEMA, quanto tempo de vida ministerial? Agora, no mês de setembro de 2023, eu vou completar 30 anos de ministério, né? Eu fui ordenado em setembro de 93, ali em Brasília. Quanto tempo? Vão ser 30 anos de 30 anos, então 60 anos junto aqui, somando a vida. 30 anos. Dos dois, né? 60 anos. Eu era bem jovem, né? Eu tinha 23 para 24 anos de idade. Um com 55, outro com 53. Então, próximo à vida ministerial, então mais ou menos começaram na mesma época. Exatamente. Então deve ter passado pelos mesmos processos, falo de uma maneira geral, né, as vivências das igrejas, né? Por que a gente está tentando conhecer melhor os nossos convidados? Pelo seguinte, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós tínhamos elaborado 2 temas, né? Um sobre santidade e outro sobre o Espírito Santo.
mas quis as pessoas ao qual participou da nossa pesquisa que fosse o tema Espírito Santo. Essa discussão aqui não vai ser um debate entre o apóstolo Luiz e o pastor Fernando. Vai ser um bate-papo descontraído para que você possa tirar o melhor proveito, para que venha trazer luz, para que você venha se esclarecer em muitas coisas que você tem dúvida. A gente tem algumas perguntas, a gente vai elaborar no encaminhado programa, e eu quero começar esse debate, vou começar com o pastor Fernando. Eu pergunto o seguinte: o Espírito Santo é o quê? Uma força, uma emoção, é uma pessoa, é o quê? O Espírito Santo hoje é o quê? Olha, na visão clássica cristã, na visão clássica dos protestantes, dos evangélicos, do cristianismo tradicional, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma personalidade, né? Até o desenvolvimento e o amadurecimento pré-reforma, reforma e pós-reforma do conjunto das doutrinas que nós conhecemos como a doutrina da Trindade, ou da Triunidade, como melhor se explica, passou por várias etapas onde tiveram algumas confusões, mas ele é considerado classicamente, pela maioria dos teólogos tradicionais e os pentecostais clássicos também, né, como uma personalidade, uma pessoa. Uma pessoa. Apóstolo, como disse o pastor Fernando, é uma pessoa. Essa pessoa na mesma característica, capacidade de Jesus Cristo. Qual é a função hoje desempenhada na vida de um cristão do Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo na vida hoje dos cristãos de forma geral, daqueles que declaram Cristo como seu Senhor? Bem, a nossa denominação, como também a da Assembleia de Deus, né, Batista Assembleia de Deus, sempre concordam que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E assim como o Pai teve a sua função no Antigo Testamento, o Espírito Santo teve uma função no Antigo Testamento diferente do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, a função dele era vir capacitar uma pessoa para realizar alguma obra e aí saía, ele não ficava na pessoa. Já na Nova Aliança, ele veio para ficar, para selar o crente, aquele que crê em Jesus. Efésios 1,13 diz: ao ouvir a palavra, tendo também nele crido, fortes selados com o Espírito Santo. Então ali, na hora da fé, o Espírito Santo começa a habitar na vida do crente. E a função dele, a função do Espírito Santo na vida do cristão, é justamente capacitá-lo para viver essa nova vida, né? E dar-lhe poder, unção para pregar o Evangelho e levar o Evangelho aos confins da terra. Na vida do não crente, é convencer, né? O Espírito Santo vem para convencer, não cristão, vem para convencer o não crente a se tornar um cristão, né? E já no cristão, ele vem para capacitá-lo para fazer a obra que Jesus iniciou fazendo, né? Levar o Evangelho, dar poder espiritual para vencer a carne, vencer os demônios, vencer o mundo e levar uma vida para torná-lo diferente da vida anterior. As coisas velhas vão se passar e se tornam tudo novo na vida da pessoa a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo como selo, como presença real na vida dele. Então, como a gente está vendo aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, né, que foi dito aqui, é Deus, e muita gente tem dúvida com relação ao Espírito Santo, se eu posso orar para que uma pessoa receba o Espírito Santo, porque a gente vê muito movimento, a gente tinha preparado alguns vídeos, mas iam tomar muito tempo e tem a questão de direitos autorais. Então eu queria, nesse bate-papo aqui descontraído, continuar aqui com o apóstolo e depois passo a palavra para o pastor Fernando. A questão, como a pessoa recebeu o Espírito Santo? Através de uma oração, como a pessoa faz? Porque hoje muitos cristãos têm dúvida com relação a isso. O Espírito Santo vem sobre a pessoa, né? Muitos dizem assim, baixa, né? Muita gente diz assim, aí, como é que eu faço para o Espírito Santo baixar sobre mim? Então muita gente até nessa questão do diálogo tem essa dúvida. Pela imposição de mão, como faz para uma pessoa, agora já até me refiro àquelas pessoas que já são convertidas, batizadas, que querem ser cheias do Espírito Santo? Bem, primeiro é um ato, né? Receber o Espírito Santo é um ato de fé. A pessoa, ao ouvir a palavra e crer em Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Ali ele passa a ser morada do Espírito Santo, passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo reside nele, né? Pela fé. Ele, quando isso acontece, ele não sente. Ele talvez sinta, algumas pessoas sentem emoção, sentem alegria
né? Prazer. Eu mesmo, quando aceitei Jesus, eu senti alegria. Agora, tem as partes posteriores a isso, que vem a plenitude do Espírito, que muitos chamam de batismo, outros preferem chamar plenitude do Espírito Santo, mas que termina muitas vezes sendo a mesma coisa, né? É uma questão de maneira de falar, de visão, de acreditar. Mas o crente, por exemplo, ele recebe a plenitude do Espírito Santo. Muitas vezes isso acontece ele sozinho em casa, lendo a Bíblia, às vezes no culto, às vezes uma imposição de mão, né? Então é possível a pessoa impor a mão e... não receber o Espírito Santo, mas receber a plenitude dele, né? Isso acontece. Então, o Espírito Santo não tem uma regra para ele. Ele não obedece regra. Ele é Deus, né? Ele anda, ele vem sobre a nossa vida. Ele não está sobre um cargo de uma autoridade que detém a autorização ou não autorização. Não. Agora eu autorizo essa pessoa. Não. Você crê e busca, e ele se manifesta na sua vida, né? Se você crê, ele vai manifestar. Se você não crê, ele vai ficar quietinho lá. Pode se entristecer, né? Paulo falou aos Efésios que ele pode ficar triste com o cristão, né? Na vida dele. Isso que vai entristecer. O que entristece o Espírito Santo, na verdade, é o pecado, né? Entendi. É o pecado. Por que eu faço essa pergunta? Agora eu me dirijo ao pastor Fernando Guimarães. Porque a gente vê algumas coisas, principalmente nas redes sociais. Nem eu vi um rapaz, ele bebeu um pouco de água, gorjetou essa água na boca de outra pessoa, dizendo que essa pessoa estava recebendo o Espírito Santo. Outro vem com paletó e muitos ali caem recebendo o Espírito Santo. Como é isso dentro das igrejas? Porque é isso que as pessoas querem saber. Porque hoje na rede social tem muito vídeo, muitas coisas, e isso está trazendo muita dúvida e confusão na mente das pessoas. O Espírito Santo, eu posso beber um pouco de água e jogar o Espírito Santo na vida de uma pessoa? Parece até assim um uso excessivo dos símbolos, né? Um uso sem moderação da própria simbologia que envolve a pessoa do Espírito Santo, né? Talvez a maior das confusões esteja porque o Espírito Santo não se encarnou. E por não ter se encarnado, é mais complexo você defini-lo, né? Denominá-lo, né? Então ocorrem todas essas confusões. Mas podemos até entrar numa área que a própria ciência da religião vai explicar, a psicologia da religião vai explicar também, que é como diz o sociólogo Gideon Alencar, inclusive ele é crente. Ele diz: de tédio em religião ninguém morre, porque toda hora estão inventando, né? Por acaso eu sou professor também de ensino religioso, então assim, como professor pertencente à rede pública, eu não posso, por exemplo, fazer proselitismo na escola. Eu sou muito de cumprir as regras. Então, o artigo 33 da LDB diz lá direitinho qual é o papel do ensino religioso na escola pública. Tem uma linha lá que o senhor obedece, né? Não pode sair fora daquela. Porque é pago com dinheiro público, né? Então, por exemplo, tem lá o umbandista que está pagando meu salário, tem lá o católico que está pagando meu salário, o evangélico está pagando meu salário, eu sou servidor público, no caso. Então, como cientista da religião, é uma questão de fenômeno, é uma questão que, inclusive, você vai encontrar similaridade até em outras religiões, como o baixo espiritismo, o médio espiritismo. Então, se não houver, como o apóstolo está colocando, toda essa compreensão e essa normatização bíblica, descamba para qualquer caminho que você possa imaginar dentro dessa questão do ser humano, da sociologia do ser humano. Então, apóstolo, por que eu fiz essa pergunta para o pastor Guimarães? Porque a gente vê, por exemplo, outro dia eu vi um pastor subiu num pau de sebo, dizendo cheio do Espírito Santo, outro colocou o seu rebanho para comer capim, sempre com a desculpa que é o Espírito Santo. Então isso está gerando muita confusão no arraial da igreja. Como se houver esse movimento e como a igreja pode agir para evitar esse tipo de heresia dentro das igrejas? Primeiro, a gente não pode impedir isso aí. Isso aí vai gerando confusão, gerando uma situação tão constrangedora para muita gente que é tradicional na fé e realmente é difícil, né? A gente combate, mas não resolve o problema, porque eles estão crescendo a cada vez mais, né? Mas o importante é que a gente permaneça na fé, né? Jesus, me lembro aqui o que Jesus disse, né? Que quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra, porque assim, será se todo mundo vai se descambar para uma linha herética, uma linha dos sentimentos, dos pensamentos egoístas,
que vão se afastando do padrão bíblico. Você vê que hoje você vai na internet e você vê assim, muitas mensagens que você procura a Bíblia, não encontra. Você encontra o pensamento da pessoa, você encontra os sentimentos dela, os seus desejos, as suas vontades de crescer, vontade de enriquecer, sabe? E o Espírito Santo, eu não vejo o Espírito Santo agindo por aí, eu vejo muito o ser humano agindo, né? E aí muita gente que é incauta, muita gente que não tem conhecimento da palavra, termina se deixando ir, porque vivemos numa sociedade muito carente. E algumas pessoas conseguiram detectar esse problema, e então ela diz, é aí que nós podemos alcançar essas pessoas, pelos sentimentos dela, né? E a fé não é sentimento, a fé é racional, né? Usa a razão, né? Exatamente. Então você vê, porque o senhor até tocou num ponto importante, que é a questão da internet, as redes sociais de uma forma geral. E, pastor Fernando, a gente sabe que, querendo ou não, a gente não pode negar o alcance da internet e o quanto ela entra, né, com força na vida da igreja de uma forma geral. Por isso que eu quero que o senhor enfatize mais essa parte da questão da rede social, porque os crentes têm lá a igreja que ele frequenta, que ele se congrega, tem um pastor, tem um líder, né, tem o seu líder lá que ele se direciona, mas a gente vê muitas vezes hoje dentro das igrejas as pessoas perdidas, e nessa questão do Espírito Santo não é diferente. Então muita gente hoje não sabe nem o que é o Espírito Santo. Na sua opinião, como a gente pode estar agindo para estar ajudando esse tipo de pessoas que estão perdidas dentro da igreja? Quando nós estamos aqui debatendo o Espírito Santo, a paracletologia, nós não podemos jamais esquecer que a paracletologia ela se encaminha para a cristologia. A obra do Espírito Santo ela se encaminha para a figura, a pessoa e a obra de Cristo no Calvário. Então há uma grande carência de uma verdadeira compreensão da paracletologia com a finalidade voltada para a cristologia. Ou seja, quando o apóstolo coloca que as pessoas estão egoístas, que as pessoas estão carentes, que as pessoas estão cada vez mais voltadas para o ego, é um sinônimo de que eles estão muito distantes da proposta da cruz. Então a obra do Espírito Santo, fundamentalmente, é encaminhar o ser humano para Cristo. Agora, toda essa distorção, ela extrai as pessoas da centralidade da cruz e encaminha, infelizmente, para o lado do humanismo, para o lado da emoção, para o lado de buscar um lenitivo para as suas próprias carências emocionais. Além do poder, da ganância e da manipulação religiosa, que essa é incrível, né? A igreja sofre, inclusive, com a transformação dos púlpitos em verdadeiros balcões de negociação, né? Por isso que, nessa linha de pensamento, o que você pode acrescentar na vida dos líderes? Um bom líder hoje, aquele que tem envolvimento realmente com a palavra, como o senhor orientaria ele para estar ajudando essas pessoas, para não estar se desviando na metade do caminho? Olha, falar em liderança é algo que fala em formação, né? A liderança ela surge no seio da igreja local, a liderança ela surge no dia a dia, na convivência, na observação do pastor local, na observação dos líderes que são de acordo com a afinidade e aceitação da igreja local, eles vão crescendo em graça e em conhecimento. E a liderança, ela tem a missão de selecionar, a Bíblia fala em seleção, em escolhas bem feitas, de pessoas com qualidades cujo padrão é a Bíblia. Então, quando fogem disso aí e fazem uma apresentação ministerial, uma apresentação de lideranças, por outros motivos que não sejam os indicados pela Bíblia, é um dos motivos que está todo esse caos que a gente está vendo. Apóstolo, e nessa questão, que ele falou de critérios, quais são os critérios usados para escolher um corpo de uma liderança de uma igreja, né? Desde o obreiro, a diáconos ou a outro que tem inspiração a seguir a vida pastoral. Quais são os critérios que são usados hoje dentro da igreja? Você pode falar como pessoal, o seu lado pessoal. Hoje tem mudado bastante, né? A igreja não se faz mais líder como antigamente. Não se faz mais líder como antigamente. Porque o padrão, eu gosto de olhar o padrão que Paulo falou a Timóteo e a Tito. Aquele é o padrão. Se fôssemos utilizar aqueles padrões bíblicos hoje, muita gente estava de fora.
Até um dia eu disse que se o apóstolo Paulo, se Deus ressuscitasse Paulo para passasse um mês aqui... Eu quero, inclusive, fazer uma provocação a todos nós, claro, pentecostais que somos, para muitos dos pré-requisitos que são adotados. Eu digo principalmente da minha denominação, e eu vou lá para cima, lá para o teu estado que tu morou, e principalmente questão da convenção geral, que determinou isso durante muito tempo. Para ser diácono, tem que ser batizado no Espírito Santo. Para ser presbítero, tem que ser batizado no Espírito Santo. Vai ser evangelista, pastor, tem que ser batizado no Espírito Santo. Quantas pessoas nós não vimos, por exemplo, pessoas que foram supostamente batizadas no Espírito Santo, pessoas que fluentemente, conforme a característica do pentecostalismo clássico, falaram em línguas como evidência do batismo, mas não desenvolveram os frutos do Espírito. Mas aí ele chegou e ele está classificado, qualificado para ser apresentado para o ministério, simplesmente pelo fato de ter falado em línguas. E onde estão os frutos? Aí é bem onde o apóstolo está colocando as questões de Paulo, falando para Timóteo e para Tito. Todas aquelas questões dos frutos do Espírito Santo, para mim, são indispensáveis na vida de um homem, e com a sua família, principalmente. Porque, por exemplo, uma pessoa que decide ser pastor, aí ele tem uma vida com mais uma mulher. Existe, né? Um dia desse eu estava em Teresina, encontrei uma pastora que o marido dela não era crente. Então já fugiu o padrão bíblico. Primeiro porque não tem pastora bíblica. Biblicamente a mulher não pode ser pastora, né? Biblicamente não. Na nossa denominação, a gente diz o seguinte: a mulher só é pastora se ela for casada com um pastor. Mas ela sozinha, né, biblicamente não pode, certo? Mas aí já mudou o padrão, né? E aí já vi também a mulher, o pastor com a esposa que não é dele. A mulher casou com a mulher que era do outro e o marido dela estava vivo. Uma troca. Quer dizer, aí adultério. Então, você vê a confusão que está hoje. A gente fala de forma geral. Por isso que eu digo hoje, para escolher assim, porque parte dessa desordem dentro das igrejas vem do corpo de liderança, ou não, vocês podem me corrigir se estiver errado. Porque uma liderança que ela é mal estruturada, eu falo já no termo individual de cada um e depois no conjunto da equipe, está na escolha. Por isso que hoje, falando como líderes, né, estou diante de dois grandes líderes aqui de Codó, como que a gente faz para evitar? Porque o ser humano aprendeu a disfarçar, então muitas vezes ele aparenta ser realmente uma boa pessoa, que nem um pastor falou, cheio do Espírito Santo. Como que a gente faz para estar evitando, para escolher essa pessoa que está lá? Hoje nós não pastoreamos sozinhos. Infelizmente nós não pastoreamos sozinhos. Né? Tem uma gama de pastores que estão também pastoreando nossas ovelhas. O pessoal acessa a internet, lá está o pastor pregando, né? E aí vem um pastor lá que é um neopentecostal. Vem com as ideias tontas, umas ideias tortas, umas ideias que, meu Deus, fugiu o padrão da Bíblia. Rapaz, minhas ovelhas estão ouvindo isso. Quantas vezes... Já coloca nos grupos. Já fui confrontado nos grupos da igreja, com ovelhas. Pastor, isso aqui. Eu digo, meu irmão, o padrão bíblico não é isso aí, não. Mas por que ele está assim? Agora eu não sei. Eu só sei que existe um padrão. Né? Existe um padrão. E as pessoas estão aí. Né? Quer dizer, as nossas ovelhas estão aí vulneráveis. Né? Agora, é importante que o pastor da igreja local, ele ensine. Ele ensine, porque uma ovelha bem ensinada, bem discipulada, bem doutrinada, ela resiste, né? A melhor forma da gente combater é doutrinando, ensinando as ovelhas. Por isso que eu falo a importância hoje, o Espírito Santo sempre foi importante dentro das igrejas, né? Mas hoje parece que de uma forma geral a gente está vivendo uma ausência do Espírito Santo muito visível, né? Muito visível pelo estilo de vida que a gente vê aquelas pessoas que professam a fé. Por isso que eu queria sempre bater nessa tecla, como que a gente pode estar ajudando essas pessoas a galgar, se podemos, ou se parte dele querer, porque hoje é difícil você ver uma pessoa, hoje diz que é cheia do Espírito Santo, mas ela parece mais uma pessoa mundana do que não, e tem pessoas no mundo que parecem muito mais cheias do Espírito Santo do que essa que se diz cristã. Como que a gente pode estar evitando essa confusão? Olha, eu me lembro muito de uma frase de
do já falecido Rubem Alves, que ele escreveu vários livros de várias etapas da vida dele. Ele foi um pastor presbiteriano, depois entrou pelo caminho da filosofia, e depois ele entrou pelo lado da pedagogia, e teve várias fases. E na fase dele lá de cientista da religião, ele escreveu sobre dogmatismo e tolerância. E ele fala das diferenças cruciais entre católicos e protestantes. Ele disse assim, que os muros do catolicismo, eles são muros elásticos. Esticam e voltam. E os muros do protestantismo são muros herméticos, eles vão romper e vão rachar. Então, sempre, nessa comparação sociológica, os muros do protestantismo, dos evangélicos, de um modo geral, estão se rompendo. Pessoas estão esquecendo um aspecto, não digo corporativista, mas um aspecto de obediência bíblica, a sua igreja, a sua denominação, a sua estruturação teológica, a sua doutrinação, e uma sede de poder muito grande, que surgem pseudo-lideranças a todos os instantes, em todos os momentos, pessoas que se autodenominam líderes, pastores, enfim. É uma sede de estar à frente, e muitas vezes não tem nenhuma propriedade para cuidarem das suas próprias vidas, das suas próprias famílias. E como é que vão cuidar de um rebanho, de pessoas carentes, de pessoas frágeis? Porque quem procura igreja, a igreja é um corpo enfermo, a igreja é um conjunto de pessoas que estão buscando tratamento, né? Não é um lugar de perfeitos. Então as pessoas vão para a igreja porque estão carentes. Aí chegam lá e encontram uma liderança dessa natureza, né? Então há toda essa desestruturação do sistema eclesiástico, que outrora era mais monolítico e agora cada vez mais se fragmenta. E quando você coloca a questão das redes sociais, está aí um dos pontos que, inclusive, o desigrejismo é uma das questões que só cresce, né? E o questionamento das autoridades eclesiásticas, o questionamento das doutrinas, as autoridades, né? Então isso aí é algo assustador. Você viu um vídeo agora que surgiu na internet? Pastor unge armas em sua igreja cercado de policiais. Então, por isso que com certeza um pastor desse, ele não tem compromisso com a palavra. Não tem compromisso. De Deus, não tem. Talvez seja uma pessoa que está se escondendo através da classe. Isso é um lobo disfarçado lá. A gente entra no outro problema, já que o senhor tocou na questão das armas, a gente tem outro problema dentro das igrejas. Muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo, não para ganhar outras pessoas para Jesus, mas para mostrar que é cheio do poder, por questão de ego, por questão de status. Como que a gente pode estar conscientizando essa pessoa e estar evitando isso, apóstolo? Primeiro, essa é uma atitude de uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo. Se a intenção de buscar o Espírito Santo é mostrar poder, isso aí já está bem claro que não tem nada a ver com plenitude do Espírito Santo, com estar cheio do Espírito Santo, está cheio de si. Hoje é muito fácil as pessoas aprenderem a fazer as coisas. As pessoas aprendem a falar em línguas, elas aprendem tantas coisas. Inclusive eu tenho aqui ela aprende no e-mail que eu vou ler depois. Sim, ela aprende a fazer gestos, ela aprende a fazer... assumir uma postura, um comportamento no culto para mostrar que ele está cheio do Espírito Santo. Na verdade não está. Isso ali não tem nada a ver com cheio do Espírito Santo. Tudo bem, você é livre, nós somos seres emocionais. Num culto a gente pode aplaudir, pode gritar, pode até tremer, chorar, mas nada disso é sinal de plenitude do Espírito Santo. Isso aí é coisa emocional. Quando você vê um amigo, você se alegra, você abraça, você pula. Isso aí sou eu que estou fazendo, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, primeira coisa, ele leva você a amar e a pensar no próximo, a ganhar vidas. O Espírito Santo veio para dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. Você recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Então, o poder do Espírito Santo é para isso, é para você ter uma testemunha dele. Hoje, muita gente quer buscar poder, tem aquelas reuniões de oração que, na verdade, é para buscar... vigília, sobe no monte. Mas eles não estão pensando em ganhar vidas. Não estão buscando ser cheio do Espírito Santo para ganhar vidas. Estão buscando ali outra coisa. Novamente, eu me lembro da frase que eu disse, né? De tédio ninguém morre em religião, né? Sempre vai estar existindo coisas novas, né? Então, por exemplo... extra-eclésia. Você vê que isso é um fenômeno das redes sociais. Então você vê pessoas de diferentes denominações se reunindo com um determinado propósito que com certeza não é o reino de Deus, onde elas chegam até a afirmar que estão ali incomodadas pelo Espírito Santo e fazem reuniões fora das suas denominações totalmente contrárias aos seus líderes. Exatamente. E deixa eu só contar que uma experiência aconteceu
há pouco tempo, em uma igreja, sem citar o nome, que havia um grupo de irmãos que se reuniram para buscar a direção de Deus, se deviam ficar ali ou não. E nessa reunião, eles entenderam que Deus estava falando com eles, saírem dali. Aí saíram e formaram uma outra igreja, da mesma denominação, só ligada a um outro líder de um outro estado. E aí disseram que foi Deus que falou com eles. Quer dizer, essa reunião de oração acontecendo na igreja local, debaixo do nariz do pastor, e o pastor não percebia essas orações. Quer dizer, eles não conversaram com o pastor, não pediram orientação nem autorização para fazer esse tipo de oração. Estavam reunindo e fazendo vigília para buscar a direção de Deus, se eles deviam ficar ali ou não. Eu fico pensando, onde é que o Espírito Santo está? Bem aí, se você é ovelha de um pastor, faz oração sem ele saber, na própria igreja, com a intenção de sair dali, ou pedir para o pastor sair dali. É por isso que eu falo, que é muito confuso hoje, não o Espírito Santo, mas a ideia do Espírito Santo na mente de muitos crentes. Por isso que eu falo assim, pastor, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele tem um propósito, não tem um propósito? Tem um propósito, que nunca é dividir. Nunca é dividir. E nunca é trazer confusão. Não é. Não é isso? E sempre visando o reino de Deus. Sempre visando ganhar almas, levar o nome de Jesus Cristo a outras pessoas que ainda não conhecem. Como que pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo vivem sem nenhum propósito de vida? Por que acontece isso? Por conta da carnalidade, né? O homem é carnal por natureza, e aí vem o seu ego. E às vezes crentes de Sim, 20 anos, 30 anos. Crescer. Eu já vi tanta coisa acontecer de líder romper com o outro porque ele também queria crescer. Ele também queria mostrar, ele também queria ter um grupo de igrejas debaixo do seu cajado. Ele queria receber ofertas. Tudo isso aí, hoje em dia isso está acontecendo todo dia. Todo dia. Tem crescido muito. Tem crescido muito. Então, pastor Fernando, essa questão, é por isso que eu digo, a questão da rebeldia. A liderança, assim, quem escolhe o corpo de liderança? Os pastores, os apóstolos, não tem uma certa de culpa na hora que vai escolher o corpo de liderança ou não? Ele escolhe a pessoa certa e na hora a pessoa se desvia do propósito. Como é que funciona isso? Olha, a relação de escolha como falamos, ela principalmente deve ser bíblica. Mas é uma relação... O padrão da Bíblia. É o padrão da Bíblia, mas é uma relação de confiança. É uma relação que ela deve buscar, acima de tudo, olhar os atributos morais de quem está sendo escolhido, né? Eu acho que olhando para a estrutura familiar, olhando para a estrutura de caráter, olhando para... A Bíblia ela nunca abre mão da submissão. A Bíblia não abre mão de um discipulado que sabe o seu lugar, que sabe a sua posição de ovelha diante do seu líder, né? Então, todas essas atitudes que a gente se assusta, que a gente comenta hoje, ela é fruto da ambição do coração carnal. É fruto da ambição de um coração que ele visa o topo, o poder, sem olhar para a real missão da igreja. Então, inúmeras igrejas estão sendo abertas sem saber a sua real missão, a sua real tarefa aqui na Terra, né? Então, faz parte, inclusive, de estudos, né? Você pega, por exemplo, aqui alguns livros que eu gosto de ler, como esse aqui é um livro antigo, né, do Ricardo Mariano, né? Esse aqui foi a tese de mestrado dele, na época, na década de 90, Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil. Então, ele não é um autor evangélico, escreveu pelas edições Loyola, a tese de mestrado dele, e ele visitou muitas igrejas, e é um dos clássicos aqui na área de sociologia, o Ricardo Mariano, quando ele conta como essas igrejas surgem, como essas igrejas crescem, qual a motivação da maior parte dos líderes das igrejas neopentecostais no Brasil, e o colapso que isso tem causado na vida de muitas pessoas, né? Sem querer tirar o mérito e com todo respeito, mas é um colapso, como diz alguns escritores, né? Como aquele livro Decepcionados com a Graça, que ele conta exatamente quando a pessoa chega nesse colapso, ele parece que se decepcionou de tal maneira que ele não quer mais ter contato com nem com o evangelho verdadeiro. Ele já tá vai seguir assim mesmo. Ele já está escabriado, como diz aqui no Nordeste, né? Por causa do falso evangelho, né? Aquele que Paulo falou, o outro evangelho, né? Que foi pregado a ele, o falso evangelho. Essa escolha,
Às vezes a pessoa pensa que o Espírito Santo vai escolher por ela, né? Então, isso. Não é? Mas na verdade, não é assim o Espírito Santo diretamente falando que vai escolher a pessoa, né? Mas ele vai usar você. Ele vai usar você. Eu gosto muito daquela passagem quando Moisés saiu do Egito e ficou empacado lá no deserto, lá em Midian. E o sogro dele os chegou, problemas lá e não resolvendo sozinho. E olha, ninguém na Bíblia ouviu a voz de Deus mais do que Moisés. Não tem uma pessoa na Bíblia que Deus falou assim. E ele falava, como diz aqui, tete a tete, né? Tete a tete, com Moisés, como a gente fala. Mas Deus não falou para Moisés o que Jetro falou. Deus deixou Jetro falar para Moisés. Aquilo foi uma orientação de Deus na vida de Moisés, usando o sogro. Para você ver que Deus nos fala através das pessoas. Eu questiono assim essa escolha, porque assim, a gente ouve muito, né? E os senhores devem saber essa questão. Por que escolheu fulano? Por que não escolheu uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tem tanta gente cheia do Espírito Santo na igreja. Por isso que eu estou querendo da parte de vocês, porque muita gente que está nos escutando também questiona. Porque às vezes é feita uma escolha, essa escolha não é muito boa, às vezes comete alguns escândalos, e aí querem trazer uma certa culpa para o corpo maior da igreja. Por isso que eu perguntei para o senhor, o que você acha nessa questão, que você pode dizer para essas pessoas que assim, por exemplo, não aconteceu, estou só dando um exemplo. Apóstolo, o senhor escolheu o Ayrton, e o Ayrton trouxe uma série de escândalos na igreja. Como pode? Porque o senhor não escolheu por isso, o senhor não ouve a voz do Espírito Santo? O fato de eu, como pastor, escolher uma pessoa para ser um pastor em uma congregação, ou um corpo de pastores, escolher consagrar um pastor, ordenar um pastor ao ministério, não significa que ele não vai errar. E o fato de Deus estar nesse negócio, orientando aquele colegiado de pastores a consagrar um pastor, a ordenar um pastor, não quer dizer que ele não vai errar. Saul, qual a escolha mais bonita do que a de Saul? Tanta revelação ali de Saul mostrando que ele realmente seria o rei de Israel. Foi aplaudido, Deus estava naquele negócio. Mas Saul foi simplesmente uma esperança. Não passou de uma esperança, não passou de uma promessa, na verdade, né? Então o fato de Deus escolher uma pessoa não quer dizer que ele não possa fracassar, não quer dizer que ele não possa errar. Porque ele é humano. Deus não elimina a nossa humanidade, né? Ele vai usar a nossa humanidade. Ele vai deixar a gente livre para observar o que diz a Bíblia. Por isso que a Bíblia foi escrita para nos orientar. Ela existe um padrão. Então daqui para frente, o padrão é a Bíblia. Não tem como eu estou sentindo que eu vou escolher você. Não é por sentimento. Não vá pelo seu sentimento que você vai errar. Vá pela Bíblia. Existe um padrão. Você vai errar menos pelo padrão. Então, na escolha, a escolha é feita em cima do padrão bíblico. Em cima do padrão bíblico. Dos princípios bíblicos. Sim. Hoje eu estava lendo um artigo no site christianpust.com. É um site americano, né, onde diz que 176 milhões dos americanos que se identificam como cristão, apenas 9% se mantém firme na cosmovisão bíblica com relação ao Espírito Santo. Muitos estão deixando de acreditar no Espírito Santo como pessoa, como Deus, que foi falado aqui. Por que isso está acontecendo? Então hoje eles acreditam que o Espírito Santo é uma força magnética, mas não é mais Deus. Por que isso está acontecendo hoje? E está chegando essa influência no Brasil. Você vai ver muitos outros cristãos que mesmo dizendo que crê no Espírito Santo, mas a Bíblia diz lá, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu tenho que me encher, eu tenho que buscar. Por que os cristãos hoje não buscam ser cheios do Espírito Santo? Olha, novamente eu volto aqui para a sociologia, né? Quando começa a primeira leva é o Paul Freston que coloca essa questão das ondas, né? Ele chama de ondas. A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Ele usou lá uma terminologia muito comum nos Estados Unidos que colocam cada movimento como uma onda, né? Que sobe, tem a sua arrebenta e desce. Então a primeira onda pentecostal, 1906. Os Estados Unidos mergulhado numa recessão. Isso. Muito desemprego, muitos locais de comércio fechado, muita prostituição, muita criança abandonada. O país estava mergulhado no caos. A própria religião há de dar uma esperança. E as antigas religiões estavam fracassando na sua missão. Aí muitos saem das suas antigas igrejas com aquele sentimento de buscar um renovo, de ter uma visão
diferente do que seria o Espírito Santo. Aí vem o quê? O próprio metodismo que através de John Wesley dá essa nova visão, e eles começam a olhar muito para essa questão da paracletologia, ajuda ao nascimento do pentecostalismo. Aí eu volto aqui para a denominação da Assembleia de Deus, né? que vem com os dois suecos que chegam ali nos Estados Unidos e vão encontrar exatamente na rua Azusa, ali com um pastor William Seymour, com um pregador negro, que o púlpito dele era uma caixa de... O nascimento do pentecostal. Né, o nascimento do movimento pentecostal moderno, né, no início do século XX. Então o que acontece? Tudo isso era fruto da sede das pessoas e das respostas da sociedade para aquela época. Então, parece que quando as pessoas são retiradas um pouco dos seus bens, um pouco do seu poder, a questão do capitalismo... Se doa mais naquela busca. As pessoas se tornam mais motivadas a buscar as coisas espirituais. Hoje a gente está vivendo numa era muito tecnológica, numa era de muita virtualidade. Então, assim, há uma confusão muito grande por conta de uma sociedade que está muito rica também, desses aspectos. Então, apóstolo, quero continuar nessa questão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz para que eu evite, né, não vos embriagueis com vinho, essa mesma passagem diz que eu tenho que me encher. Então eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. E por que hoje não existe essa busca de uma forma geral? Porque quando a gente vai para o tete a tete, na conversa com os cristãos, a gente não vê isso, não transparece na conversa com os cristãos essa busca, né? Você vê, ele busca o político, ele busca o candidato, ele busca o time de futebol, ele busca suas preferências, ele busca seus gostos, mas o Espírito Santo ele não busca. E você vê que parte dos americanos estão até deixando de acreditar no Espírito Santo, continuam acreditando em Deus, em Jesus Cristo, e essa influência está chegando no Brasil. Por que isso está acontecendo dentro das igrejas? Bem, essa frieza, esse esquecimento de buscar, ou deixar o Espírito Santo de lado, na verdade é o que a gente já vem falando aqui, sobre a questão do egocentrismo, a pessoa quer buscar outras coisas, elas querem enriquecer, elas querem o poder humano, elas querem poder de influência, mas até o poder espiritual que elas querem, mas querem para mostrar para as pessoas, mostrar para elas que realmente elas têm o poder para serem procuradas, para serem vistas. Mas uma coisa aí, o que é buscar o Espírito Santo? As pessoas pensam que buscar o Espírito Santo é estar orando, Espírito Santo, me enche, me enche, me enche. Ou então for buscar alguém para pôr a mão. Ou até assim de uma forma muito constrangedora. Eu já ouvi alguns estudiosos tradicionais se posicionarem assim, teologicamente contrário, inclusive, à visão pentecostal sobre o Espírito Santo, e principalmente sobre o batismo no Espírito Santo como uma segunda obra da graça, que é onde eles criticam, né? Uma vez que a pessoa já aceitou a Jesus, ele já é cheio do Espírito Santo, para que buscar esse batismo? E aqueles que não conseguem chegar a essa plenitude, que ficam se sentindo constrangidos dentro da igreja e se considerando um cristão de segunda categoria? Porque falta essa compreensão, né? Para a salvação, Cristo fez tudo o que nós precisamos, nós não temos que nos preocupar absolutamente com nada. Agora, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que buscar me consagrar, eu tenho que buscar a Deus, mesmo sem constrangimento, mesmo sem querer estabelecer o método, o dia e a hora, se eu vou transbordar, se eu vou profetizar, se eu vou falar em línguas ou não, isso não vai importar. Tenha calma, tenha paciência, e que a obra ela vem por parte do Espírito Santo, ela vai chegar na sua vida. Então, esse constrangimento, ele acaba a partir do momento que você tem essa compreensão. A pessoa vive ansiosa. Isso está muito relacionado também com a Bíblia, com a leitura bíblica. Sim, né? Conhecimento da palavra. Quanto mais você se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai se enchendo do Espírito. Eu recebi um e-mail aqui, né, de um rapaz querendo participar do programa Tete a Tete, é o Gabriel. Ele fala assim: me batizei há pouco tempo e gostaria de saber como faço para ser cheio do Espírito Santo. E me tira uma dúvida: quem aceita Jesus já tem o Espírito Santo? Apóstolo, por favor. A Bíblia responde, né? Efésios 1:13. Ao ouvir a palavra, tendo nele também querido, foste selado. Este selo é a presença do Espírito Santo. Então ele já tem o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo. Aceitou Jesus, ele já tem o Espírito Santo. Agora, você precisa ser cheio dele. Uma coisa é eu ter água num copo. Outra coisa é eu transbordar desse copo, né? E como é que eu vou transbordar esse copo? Primeiro eu preciso crer que esse enchimento existe, que esse batismo existe,
que esse poder existe. Eu tenho que orar, pedindo a Deus que me encha, que me transporte, mas eu tenho que me consagrar, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho que orar a Deus. Quando você está aqui, por exemplo, estamos conversando sobre o Espírito Santo, nós estamos sendo cheios dele, alguma coisa está nos movendo. Quando eu vou a um culto, eu estou sentindo ali a presença dele, estou me enchendo dele. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me encho do Espírito Santo. Quanto mais eu oro, mais eu me encho do Espírito Santo, né? E nunca ele vai esperar. Quando eu não tinha esse entendimento, eu orava, eu seguia as orientações. Você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Eu não falava em língua, eu queria falar em língua. Aí então me orientava que eu tinha que orar e pedir, e que um fogo ia cair sobre mim. Então eu ficava esperando, meu Deus, por onde é que esse fogo veio? Depois eu vi as pessoas dizendo, comigo começou, eu senti uma quentura na perna e foi subindo. Na outra eu senti um fogo na minha cabeça. E toda vez que eu orava, eu ficava com o pensamento, por onde é que vem esse fogo? Na minha época de jovem tinha aqueles que eram chamados de vara verde. Eles choravam, esperneavam, faziam todo tipo de movimento e nada de falar em línguas. Então você vê aqui, continuando num outro e-mail aqui de outro participante aqui, o Pedro, né, que eu encontrei ele na rua e ele pediu para me fazer essa pergunta para os senhores. Ele diz aqui, como faço para ter o Espírito Santo? Novamente, ele não diz quanto tempo de igreja ele tem, ele fala, muitos jovens na minha igreja falam em línguas e eu fico com vergonha porque não consigo. Confesso que já até imitei, mas me senti mal e parei. Novamente, como faz? Porque esse jovem aqui está incomodado. Essa questão da imitação é inclusive um dos motivos que serve até de zombaria para os pentecostais, né? Agora deixa eu fazer uma provocação aqui para o senhor pastor Fernando. Vê que ele se sente envergonhado, ele não contou muito detalhe, mas por causa que outros jovens falam em língua, né? Ele nem falou da questão dos frutos. E ele começou a imitar esse jovem. Eu sei como funciona muitas coisas às vezes dentro da igreja, porque eu também já passei muitas situações assim parecidas. Então muitas vezes ele é excluído do grupo. Não, esse jovem ele não é cheio de Espírito Santo, ele não pode estar aqui, ele não fala em língua, ele não é do nosso nível, falando de uma forma bem grosseira. Então como que a gente vai poder enquadrar esse jovem, colocar ele dentro do grupo e tirar dele essa pressão? E ver que ele levou ele a imitar. É por isso que a obra pastoral é uma obra inacabada. A obra pastoral, ela é uma obra diária. Ela no púlpito, ela no ensino, ela na correção, ela é diária, nunca vai estar acabada. Muitos pastores acabam, inclusive, entrando em colapso existencial, psicológico, devido a não saber seus limites, né? De estabelecer que ele é humano, que ele tem um limite, que ele é finito. E quando chega nesse ponto, em relação a essas problemáticas que estão na igreja, ensinar as pessoas a buscar a cada dia mais até a personalidade de Cristo, ter o caráter de Cristo. É por aí que você vai adquirindo a maturidade cristã no dia a dia e chega a essas bênçãos dos carismas, dos dons, de ser batizado no Espírito Santo. Né? Com muita cautela, não precisa buscar como um estágio final de chegar entre os top da igreja, por conta de ser ou não batizado no Espírito Santo. É questão de ensino. Apóstolo, você vê que o rapaz ele está com vergonha porque ele não fala em línguas. Mas a questão do Espírito Santo, não tem a questão dos frutos. Por que as pessoas ficam presas a esse tipo de característica de falar em línguas? Aí assim, acontece que algumas pessoas que têm algumas experiências sobrenaturais, espirituais, falta a sabedoria muitas vezes e o entendimento de que aquele que não recebeu, aquele que não fala em língua, ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser desprezado. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e não falar em língua? Eu acredito que sim, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, falar em língua é um dom. Você pode ser cheio do Espírito Santo e não falar em língua, mas ter o dom de profetizar, mas ter o dom de revelar, de liderar, entendeu? Pode falar. Inclusive, essas questões... Essa diferença de dom para fruto, você pode explicar? Essas questões todas, elas estão sendo, inclusive, questionadas em algumas das nossas convenções sobre esses critérios de apresentação. Porque você, às vezes, chega e bate na trave. A pessoa ela tem todas essas qualidades que estão sendo colocadas e, por uma questão de assim, não, ele não é batizado no Espírito Santo, ele não fala em língua. Então, ele não pode ser um pastor. E, assim...
é um conjunto. Para mim, é um conjunto para você chegar e dizer assim, essa pessoa tem as características de liderança. E eu acho que a questão dos frutos, elas devem ser colocadas em evidência, muito importantes. Qual a diferença de fruto para dom? O dom, como diz, ele é gratuito, né? E ele vem pela obra sobrenatural do Espírito Santo. O fruto, além dele ser dado pelo Espírito Santo, o fruto você busca, o fruto você desenvolve, ele é progressivo, ele é como uma escada que você vai caminhando junto com o processo da santificação na sua vida. Você pode dar um exemplo de fruto, apóstolo? Que a gente fala fruto, dom, a gente explica o que é cada um, mas mesmo assim as pessoas ainda têm dúvida. Um exemplo de um fruto do Espírito Santo e um exemplo do dom, a pessoa saber... Quando a pessoa perdoa, quando ela é humilde, quando ela busca a paz, a pacificação, a reconciliação, quando ela ama, são atitudes do fruto. E do dom? O dom são ações, né? Eu posso estar aqui, de repente Deus me usa para dizer alguma coisa a teu respeito, ou eu posso também ter um chamado ministerial, eu posso estar sentindo o desejo do meu coração muito forte de atuar na igreja como líder, como pregador, como professor, porque existem os dons ministeriais e os dons espirituais, né? Os dons espirituais são aqueles que revelam, né? O falar em língua também é um dom espiritual. Há muita confusão nessa questão também dentro das igrejas. E o dom ministerial é o dom de que você é um pastor, né? Você lidera, são dons ministeriais. São coisas que você realmente age na igreja. O senhor quer ler alguma coisa? Eu estou olhando algumas anotações sobre, por exemplo, ser cheios do Espírito Santo, né? Aqui a gente fala da necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade premente em nossas vidas, né? Se quisermos ter uma comunhão íntima com Deus, se quisermos viver em vitória, se quisermos ser uma bênção. Aí diz mais, a igreja em Atos dos Apóstolos era formada por pessoas cheias do Espírito Santo. E a despeito de toda a perseguição sofrida, não foi morta, mas causou um impacto tremendo em todo mundo. Ser cheio do Espírito não era um privilégio de alguns poucos, mas de todos. Então, nessa questão de ser cheio do Espírito Santo, você vê que até na questão de línguas, além da dúvida da pessoa, quando não fala em língua, tem dúvida se é cheio ou não do Espírito Santo, existe aquelas pessoas que diz que falam em línguas, mas ele aprende uma frase e ele fica repetindo essa frase. Porque quando você se tem o dom de línguas, de falar em línguas pelo Espírito Santo, não é como se fosse um dialeto. Você tem uma sequência na fala, ou não, pastor Fernando? Aí vem a questão entre poliglotismo e glossolalia, né? O tipo de dom de línguas que a pessoa recebe, se é falar idiomas terrenos, né, sem nunca ter estudado, que é algo possível e acontece esporadicamente. Mas ele não fica repetindo só uma fala, por isso que existe até memes das pessoas na igreja, grupos humoristas tirando onda, porque a pessoa fica imitando só uma partezinha e ele vai... porque a questão da glossolalia, ela pode se encaminhar para o mimetismo, e a psicologia vai mostrar exatamente isso, que essa questão que para nós ela é sobrenatural, ela pode muito bem estar residindo só no campo da psicologia da pessoa. Quantas pessoas frágeis, quantas pessoas realmente que deveriam estar sendo mais assistidas, elas estão inclusive em posição de liderança. Muitas vezes querem ser doutrinadores, querem ser mestres e ensinadores. E eles precisavam ser ajudados. Apóstolo, todas essas pessoas que a gente está lendo aqui, elas nos autorizaram a citar os nomes, né? Eu não vou citar o nome da igreja, até para não criar um desconforto e para que vocês possam sentir mais à vontade. Se você me permitir, Ayrton, olha, pode aqui falar. Tem um pequeno esboço de características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tá? Rapidamente. Característica de alguém cheio do Espírito Santo. Primeira delas, tem um modo de falar diferente. Né? Diferente de? A maneira dela estabelecer a comunicação dela conversar com as pessoas, tá? Isso aqui eu estou me baseando em Efésios 5 e 6, se a gente for ler vai demorar muito, né? E versículos estão aqui também, né? Então aqui tem um exemplo, por exemplo, de Moody, né? Quando ele fala às pessoas que ouvem, elas são edificadas. Então é isso que eu quero dizer, uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, a maneira dela falar edifica as pessoas, né? E outras características, né? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive continuamente louvando a Deus,
Não quer dizer que ela vive cantando, né, todo tempo, né? Mas ela é uma pessoa que ela glorifica com a vida dela, né, a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um coração agradecido, né? Um homem cheio do Espírito Santo, ele é humilde, ele é submisso, né? As mulheres cheias do Espírito Santo são submissas aos seus maridos. Então você vai reunindo uma série de condições, de características no dia a dia, que aí você vai dizer assim, são características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas você vê que você deu uma série de características para identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E que muitas vezes foge a essas características mais ditas espiritualizadas. Mas por que eu bato na tecla? Por que se foca muito a questão de língua? Você vê um jovem, pelo visto, ele está lutando, ele se incomodou ali, porque ele se sentiu que não está cheio do Espírito Santo só pela questão de não falar em língua. E não sei, não entendo. Por que isso, apóstolo? É a falta de entendimento, a falta de compreensão, a falta da sabedoria. Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. O que você diz para um jovem desse, para que ele possa ter conforto? Que ele tá incomodado. Ele precisa ler a palavra para poder compreender. Não tem como você aprender sem a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para compreender. E entender que o Espírito Santo, uma das suas funções é glorificar a Cristo. Então, tudo aquilo que não glorifica a Cristo não é Espírito Santo. Se eu digo que estou cheio do Espírito Santo e minha vida não glorifica a Cristo, eu não estou cheio do Espírito Santo. Você vê, eu vou correr um pouquinho aqui com o tempo, porque o tempo passa rápido. Quando o papo tá bom, veja só, apóstolo, continuando com o senhor aqui. A Andréia, ela fala que muitas pessoas na igreja que eu frequento falam que eu tenho o Espírito Santo, as outras pessoas. Outras dizem que eu não tenho o Espírito Santo. Outras dizem que tem, essas pessoas que dizem que eu não tenho o Espírito Santo, falam porque tem inveja porque eu tenho o Espírito Santo. Agora eu tenho dúvida, se tenho ou não. Como faço para ter essa certeza de que tenho o Espírito Santo? Ela precisa ler a palavra, porque a palavra é a única que vai tirar a dúvida dela. Não é a oração que vai tirar a dúvida dela, não são as pessoas. Você vê que ela está tão desprovida do conhecimento da palavra que ela se deixa levar pelo que a pessoa diz. Se uma pessoa diz que ela não tem o Espírito Santo, ela termina acreditando naquilo, né? Ela precisa ler a carta de 1 João, entendeu? Sobre a certeza da salvação. Ela precisa ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que Cristo veio para o que era seu, os seus não receberam, e a todos quanto ouviram a sua palavra, creram nele, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ela precisa se apegar à palavra e não se deixar levar por que a pessoa diz. Não é que a pessoa diz que eu não tenho o Espírito Santo. Qual o parâmetro que ela usa para medir a minha fé? Que poder ela tem de julgar? Talvez ela não fale língua, não externa de alguma forma externa. Olha só a importância de se ler a palavra, né? Ser cheio do Espírito se adquire se enchendo da palavra. Então, né? E vê que ela está preocupada com a opinião das pessoas. Vejam só coisas interessantes. Por exemplo, se você olhar aqui, Cornélio se encheu do Espírito quando ouvia a palavra. Quando ouvia a palavra, né? Atos 10:44. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram seus corações abrasados enquanto Jesus lhes expunha a palavra. Né? Lucas 24:32. Davi disse, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Salmo 39, verso 3. A palavra. Ou seja, a obediência à palavra irá conservá-lo em santidade e te manterá cheio do Espírito Santo. Então, o negócio é ser cheio da palavra. Você vê, eu vou ler os dois últimos aqui, tem mais aqui, mas não vai dar tempo, nosso tempo já está acabando. Mas para você ver como as pessoas, elas sempre vão ficar presas nesse externo, de mostrar para os outros que é cheia, sem nenhum propósito. Quer mostrar que é cheia do Espírito Santo, mas não tem nenhum propósito. Tem um rapaz, eu não vou dizer o nome, pela questão das coisas que ele me expôs aqui no e-mail, ele fala que sempre na madrugada, quando eu oro, falo em línguas, novamente a questão de línguas. Mas isso acontece mais na madrugada. Tenho certeza que tenho o Espírito Santo. Muitos dizem que não tenho o Espírito Santo porque sou divorciado e já tive um caso. Aí ele não dá muito detalhe. Hoje estou ficando com uma pessoa de outra denominação e estou buscando no Espírito Santo a resposta. Vê como é que esse rapaz... E ele diz que ele tem certeza que ele tem o Espírito Santo porque ele fala em línguas. E porque ele ora de madrugada. Não, falar em língua não dá certeza para ninguém. A Elisete, né? Ela também diz a denominação aqui, não vou falar. Ela fala assim, quando estou lendo a Bíblia, sinto uns arrepios. Quando eu sinto esses arrepios, o Espírito Santo sempre fala comigo. Então ela está associando o Espírito Santo falar com ela aos arrepios. Novamente a questão do sentimento.
Como a gente pode fazer para estar evitando os irmãos, aquelas pessoas que têm ainda uma série de dúvidas, se é ou não o Espírito Santo, porque eles ligam muito a presença do Espírito Santo aos sentimentos. Como que a gente faz? A pessoa precisa ter uma leitura programada da Bíblia, diariamente. Um devocional. E buscar a palavra para se fortalecer na fé. É uma questão de fé, não é de sentimento. A salvação, ela vem pela fé. O Espírito Santo na nossa vida é uma questão de fé. Não é questão de sentimentos. Quando eu choro no louvor, ele diz que sentiu a presença, às vezes do Espírito Santo, até a presença de Deus. Ele chorou ali, no é emoção, se arrepiou. É a alegria, todos nós sentimos isso, né? Isso é maravilhoso, quando você se sente cheio, ou está lendo a Bíblia, alguma coisa te toca, te emociona, você sente essas coisas. Quer dizer, é uma alegria. Qualquer pessoa pode sentir alegria. Até uma pessoa não crente, eu já vi pessoas não crentes chegarem na igreja e dizem: pastor, eu chorei naquela palavra. E por que você não entregou a sua vida a Cristo? Eu ainda estou tem muita coisa para resolver na minha vida. Quer dizer, ele sente alegria, até chora os sentimentos. Você vê que as pessoas elas estão ligadas nessa questão. Lição número 1 do discipulado. Eu não esqueço do meu período de discipulado e que eu fui discipulador também, né? Não seguir por emoções. É o que o apóstolo acabou de falar. Nem por sentimentos. Porque a palavra, ela dá uma certeza. A nossa fé, ela é racional. Não é uma fé irracional. A gente não vai viver... claro, as emoções estão presentes conosco, mas nós temos a palavra, e a palavra é imutável. Pode ver, a Bíblia não sofre emenda, a Bíblia não vive sofrendo atualizações, não tem nova edição da Bíblia, ela é o mesmo livro, o seu cânon está fechado, e através da palavra nós temos a plena convicção, e todos os padrões estão aqui na palavra. Então a certeza, essa intimidade com o Espírito Santo, apesar de às vezes nos desfrutarmos com sentimentalismo, mas a base não é o sentimento, né? A gente sente, chora, se alegra, ri, tem seus movimentos externos, mas a base é a palavra, né? Essa certeza que a gente tá. A gente está acabando já, a gente tinha mais perguntas, tem mais gente querendo participar, mas o tempo não vai nos permitir. Vamos agora para as dicas. Apóstolo, qual a dica que o senhor dá para aquelas pessoas que querem se sentir cheia, querem ser cheia do Espírito Santo e querem levar a presença do Espírito Santo a outras pessoas? Qual a sua dica para as pessoas? A minha dica é sempre a mesma. Tenha a sua vida devocional diária. Coloque isso como algo super importante na sua vida. É uma prioridade, a prioridade das prioridades. A coisa mais importante na sua vida é buscar a Deus diariamente. Se alimente da palavra. Esse devocional é orar, ler a Bíblia de forma programada, todos os dias ter esse encontro com Deus. E não dar ouvidos a sentimento. Sentimento vai, sentimento vem, entendeu? Tem gente que diz: eu acho que Deus não está mais me ouvindo porque eu não estou mais sentindo nada. Esse é o problema, porque você está buscando sentir. E ninguém sente Deus, a gente crê em Deus. Pastor, a sua dica? Bom, para as pessoas? Quando eu, jovem, novo convertido, ouvi falar da doutrina do Espírito Santo e da necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo, eu fui buscar na palavra o motivo. O que iria me motivar a buscar esse revestimento de poder, né? Aí, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, a minha preocupação era essa. Eu me ative à Bíblia. Eu quero ser uma testemunha eficaz. Eu quero o Espírito Santo na minha vida para ser uma testemunha eficaz. Então você tem que ter propósito. E o propósito está na Bíblia. Como o apóstolo colocou, uma vida devocional envolve, além da sua pessoalidade com a palavra, com a oração, envolve também a comunidade que você pertence. Nunca deixe seu rebanho. Não fique desgarrado. Não fique sem seu pastor. Não fique sem sua liderança. Ali você tem proteção, você tem ajuda. Então você viu hoje no Tete a Tete o apóstolo Luiz Carvalho, o pastor Fernando Guimarães. Agora vamos para as considerações finais. Eu gostaria que vocês falassem da igreja, os dias de culto, o endereço. Aí o que você, hoje, as nossas considerações finais com relação à população que nos ouviu aí. Bom, eu quero agradecer o convite, né? A parceria, está aqui com os amigos, está aqui com o apóstolo, nos revendo, nunca mais tínhamos nos visto, e com o Ayrton, e participar desse podcast, que eu tenho certeza que é um sucesso, tá?
Como todos devem saber, eu sou um dos pastores que auxilia a Assembleia de Deus aqui em Codó. A presidência da igreja está na pessoa do pastor José Gomes de Oliveira. O nosso templo central fica ali na Avenida Doutor Anselmo. E nós temos várias congregações em vários bairros da cidade, em torno de umas 20 e tantas congregações, né? Alternam, né? Algumas são em dias pares, né? Quartas, sextas, e outras terças e quintas, mas todas com trabalhos no sábado e no domingo. Horário? Escola Bíblica Dominical a partir das 8h30 até as 10 horas e o culto à noite, 18h30 até as 20 horas. Apóstolo, a igreja, o endereço. Eu quero agradecer também a Ayrton o convite, agradecer eu que agradeço, a presença aqui do pastor Fernando, sempre uma alegria estarmos juntos, e também dizer que é muito bom poder estar comunicando este tema tão importante que é sobre o Espírito Santo. A nossa igreja, ali próximo ao ginásio de esportes e ao cemitério central, Igreja Batista Nacional Missionária. Nós só temos esse templo na cidade, mas como trabalhamos com células, temos várias células espalhadas na cidade. E o horário dos nossos cultos aos domingos, nós temos 2 cultos, um das 17 horas e o outro às 19 horas. E às quartas-feiras também nós temos culto. Os jovens, eles se reúnem no sábado. O convite está aberto a todos. No sábado? No sábado às 19h30 horas. Às 19h30. Então, obrigado. Esse foi o nosso programa de hoje, tete a tete com o apóstolo Luiz Carvalho e o pastor Fernando Guimarães, aqui de frente a frente, não é de frente a frente com o Gabi, né? Ele falou de frente a frente com o Gabi. Um abraço. Fique ligado no próximo. Curta, compartilhe e reparta aí com as pessoas aí para que ele possa ser abençoado aqui, como hoje foi um papo abençoado aqui com esses 2 homens de Deus. Obrigado e até a próxima.